Vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou Rani Marcos, fisioterapeuta, onde eu ensino como você eliminar a dor do seu paciente de ATM, se tornar expert e efetivamente ter agenda cheia por conta dessa grande área nova de atuação que é da ATM. Por que nova? Porque cada dia mais vem crescendo a quantidade de pacientes atrás de tratamento. Uma das coisas principais que a gente deve ter foco para conduzir o nosso paciente a uma melhora é você ter um comportamento de quem quer efetivamente tratar o paciente, não apenas conduzir o paciente como se ele fosse apenas mais um que está ali no seu consultório. Então, o que vamos falar hoje, o episódio de hoje, é sobre os 3 tipos de profissionais que conseguem, de fato, se tornar referência em ATM. E antes da gente entrar, de fato, nesse processo, o que é ser um profissional de referência, né? Um profissional de referência é aquele que, por onde ele passa, as pessoas reconhecem, as pessoas reverenciam a qualidade do resultado, o que ele é capaz de fazer. E, consequentemente, ele é um profissional muito bem pago. Ele é um profissional que é valorizado diante do mercado. Vamos fazer uma analogia, né? O profissional que é referência, né, que é capaz de se tornar referência, quando ele se torna referência, é como se fosse um carro do ano, um carro dos mais requisitados, ou seja, é um carro que é modelo de carro, um carro que é modelo de potência, modelo de luxo, modelo de conforto. Um profissional que é referência, ele é um profissional modelo a ser seguido, ele é um profissional modelo de avaliação, profissional modelo de tratamento para com os pacientes, profissionais que são efetivamente modelos para alcançar o resultado com o paciente e, dessa forma, conseguir, de fato, seu grande reconhecimento, se tornar autoridade e aí, consecutivamente, cobrar o valor que ele, de fato, merece, né? Mas existe uma confusão aí, tá? Todo mundo quer ser referência em alguma área e acha que ser referência é ter um título. Por exemplo, eu sou especialista em coluna, eu sou especialista em ATM. A diferença entre ser especialista em ATM, ser especialista em coluna é totalmente diferente do que ser um profissional de referência. Quando você está frente a frente com o seu paciente, o que é que você acha? Atenção aí, o seu paciente vai querer alguém que é especialista ou alguém que é referência? Pode ter certeza, se ele souber a diferença entre os dois, efetivamente ele vai querer o profissional que é referência. E qual a diferença disso? O especialista, por si só, ele tem uma tendência de se acomodar em cima de um título. Ele tem uma tendência de se acomodar diante de uma marca que é criada em cima dele. Ele está como especialista por uma marca que ele criou pelos estudos e pelo que ele vai executando. Agora, o profissional que é referência em ATM, do ponto de vista acadêmico, ele pode até não ser especialista na área, mas ele consegue gerar resultados acima da média. Quem é referência é aquela pessoa que é o alvo. Olha o nome. O que é que você diz? Você vai pedir uma comida. Antigamente não tinha os aplicativos. Aí ele colocava, qual a referência da sua casa? Ou seja, por onde eu devo me guiar? A pessoa não diz, qual é o especialista da sua casa? Qual é a especialidade da sua casa? Não. A pessoa diz, qual é a referência da sua casa? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que
Ser referência em ATM é diferente de ser especialista em ATM. Ser referência em ATM é você ser o alvo, o direcionamento, o destino. Todo especialista quer ser referência. Mas nem todo profissional de referência quer ser especialista. Porque para ele, ser referência basta. Porque ele gera o resultado, porque ele é reconhecido, porque as pessoas procuram ele pelo resultado que ele produz. Faz sentido aí para você, gente? Quem está acompanhando, faz sentido aí? E aí eu quero perguntar a você, você prefere ser referência em ATM ou especialista em ATM? Essa pergunta, Andrei, Natália, Daniela, o que é que você busca de fato? Então, quando a gente está frente a frente com um paciente, o profissional que é referência em ATM, por exemplo, o paciente vai abrir a boca, estou travado, não consigo abrir, doutor. Ele é um profissional que raramente vai se preocupar localmente com a ATM. Por quê? Porque ele já entendeu, um profissional que é referência, que dá resultado, dá o paciente de ATM, ele já entendeu que ser referência em uma articulação que em 90% dos casos é vítima, é consequência, não vai focar nessa região, vai tentar entender, vai chamar o paciente e vai dizer: olá, seu João, olá, dona Maria, fale um pouco de você. Esse é uma das características, um tipo, a tipologia, um comportamento do profissional que se torna referência em ATM. É um profissional que não está preocupado com a patologia, e sim com o paciente. Então, o primeiro tipo de profissional, e aí você deve se identificar, querer se identificar se é isso que você, de fato, quer se tornar, quer ser esse profissional que é referência e que se preocupa com o doente. Se preocupa em levar resultado acima de tudo. Ele não está nem aí para a titulação dele. Ele está se importando, de fato, com o outro, com o paciente. Esse é o profissional. Um profissional que transforma sofrimento em alegria, sofrimento em sorriso. Dentro desses 3 tipos de profissionais, a primeira característica é essa. É a característica de buscar efetivamente a transformação da vida daquele paciente. E quando você fica frente a frente do paciente, o paciente percebe que, de fato, caramba, essa pessoa consegue me fazer bem, me fazer sentir bem, sem incômodos, sem dores, sem sofrimentos. E o que é que mais a gente vê? Profissionais especialistas e menos referência. E existe uma demanda enorme de pacientes em busca de profissionais que sejam referência, inclusive para poder pagar o que esse profissional merece, porque eles já entenderam que já foram a vários especialistas e os problemas não resolveram. Faz sentido o que eu estou falando aí para vocês, gente? Faz sentido? É sobre isso. É sobre você entender que você não precisa buscar ser especialista, você precisa buscar a transformação na vida do seu paciente. E por que isso é verdadeiramente uma oportunidade hoje para a sua vida profissional? Porque existem poucos profissionais referência em ATM, alguns poucos ainda especialistas. E os especialistas, eles já estão intitulados, presta atenção nisso. Os profissionais especialistas já estão sendo intitulados a eu vou para um especialista e não resolvo o meu problema. Quem aí já recebeu o paciente com essa característica? Doutor, já fui para um paciente especialista em ATM e não resolveu. Doutor, já fui para um profissional especialista em cervical e não resolveu. Já fui para um especialista em oclusão e não resolveu.
Justamente porque os especialistas, eles não estão focados na transformação, estão focados na especialidade no conteúdo. Então, dentro desse processo, os profissionais referências, ao invés de especialistas, estão sendo muito mais bem pagos, estão recebendo muito melhor do que os próprios especialistas. Porque a sociedade valoriza o título, mas o paciente, ele valoriza aquele que tira o sofrimento dele. Quem aí já vivenciou algum tipo de experiência semelhante a essa? É sobre isso que eu quero que você, a partir do desafio ATM Sem Dor, 100% gratuito a partir do dia 4, uma semana de conteúdo que eu quero que você se torne referência. Mas como você vai se tornar referência para pegar toda essa demanda? Eliminando a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. É possível. Quem aí tem queixa na ATM e está me assistindo? E olha que não é porque você é profissional que não vai deixar de ter dor. É possível que você tenha dor. É normal, nós somos humanos. E deixa eu te falar, eu tenho centenas de alunos e a maioria deles vieram para mim porque tem queixas associadas. Então, presta muita atenção. Você hoje está atrás de conhecimento, muitas vezes para se tratar, e está vendo, percebendo que não tem profissionais referências na área para isso. Que tal você ser a referência da sua cidade? Que tal você cuidar de todas as pessoas que você conhece que tem bruxismo e apertamento? Caraca, eu acho que você ia ganhar uma nota. Por quê? Porque o que mais tem são pessoas com bruxismo e apertamento. Está lindo. Está cada dia maior essa procura. Randy, qual é o melhor momento para começar? Deixa eu te dizer, o momento é agora. Agora é o momento de você se dedicar cada vez mais, cada dia mais, sobre como eliminar a dor do seu paciente ATM de forma rápida, imediata. Por quê? Cada dia mais pacientes estão chegando e tem uma coisa. Quem chega na cidade, no bairro, e é o pioneiro, o primeiro, se torna a referência. Que é o primeiro. Você é o primeiro. A primeira pizzaria da região, o primeiro shopping da região começa a se tornar a referência. E eu quero que você, dentro desse processo de conteúdo, né? Dentro do desafio ATM Sem Dor, que vai começar no dia 4, que você aprenda o passo a passo de como é possível você eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e se tornar referência. Por quê? Resultado gera resultado. Resultado gera essa perspectiva. Gera esse desenho em parceria com outros profissionais, como fisioterapeuta e bucomaxilo. Caraca, é um mercado em ascensão. Então, quem chega primeiro se torna referência, se destaca e se destaca. Está na hora da gente assumir esse compromisso, se não por vocês, né? Mas por cada um dos pacientes. Então, o primeiro tipo que eu falei, que eu trouxe aí para vocês, é o profissional que se importa com o paciente. O segundo tipo de profissional é aquele que, de fato, mete a cara. Deixa eu te falar, de todos os meus alunos, os mais bem-sucedidos, que mais geram resultados, são aqueles que metem a cara e vão estudar. Não fica se achando autossuficiência. A autossuficiência é um dos pontos que vocês mais erram. É achar que já sabe algo. Mesmo no seu íntimo, você sabendo que é superficial. Quem aí concorda comigo? A gente tem um quê de... eu já sei isso. Porque já estudou muito em algum momento
e acha que qualquer dica, qualquer orientação já é suficiente para lhe fazer ter resultado. Mas não é bem assim. Para você ser referência é diferente de você ser especialista. O especialista é isso, é aquele que se contenta com o pouco, se acha pelo título, mas está pouco preocupado em se desenvolver profundamente. E a minha proposta é exatamente essa: fazer com que cada vez mais profissionais se tornem referência. Porque não é simplesmente sobre a Cláudia, sobre a Josi, é sobre a vida que vai lhe procurar. É sobre a missão que Deus colocou no seu colo para que você possa eliminar o sofrimento de pessoas, para que, quando Deus escolheu você para ser esse profissional que é capaz de se tornar referência, você consiga, de fato, desenvolver toda a sua habilidade, por mais que a faculdade tenha lhe dado pouco conhecimento, por mais que poucas pessoas tenham lhe ensinado, mas agora é a hora de você construir esse raciocínio clínico lógico, acessar o conhecimento e utilizar todas as técnicas que são possíveis de forma consciente para eliminar a dor do seu paciente e você se tornar efetivamente referência em ATM. Faz sentido aí, gente? Para vocês estão acompanhando? Quem está aprendendo muito aí? Fala aí, estou aprendendo bastante. Porque a ATM hoje, todo mundo se coloca numa posição de querer ser especialista em algo. Mas o modelo de profissional que se torna referência, ele não é o mesmo que se torna especialista. A necessidade do profissional referência em ATM é diferente da necessidade do profissional especialista. O especialista, na maioria das vezes, ele quer o título. E olha, eu tenho vários alunos com as duas características. A primeira característica é: professor, quando é que eu posso pegar o certificado? Esse aí tem o sangue de especialista. O sangue de especialista, o sangue de querer papel, de querer mostrar que é, mas na verdade esse aí eu tenho quase certeza que ele não está estudando nada. Que ele está preocupado de mostrar quem ele é através do papel e não no resultado que ele consegue alcançar. Quem aí conhece pessoas, colegas que são assim? É muito comum. As pessoas querem se enraizar, se tornar algo por um papel, por um diploma, e não pelo seu comportamento, por quem ele é de fato. E aí é que está a principal barreira. Então, o profissional, tipo 1 de profissional, é aquele que se importa com o paciente. Tipo 2 é aquele que se dedica de olho fechado, não para, busca sempre de forma incessante o conhecimento. Por mais que ele acha que já sabe, ele ainda acha que pode melhorar. Esse é o que vira referência. Esse é o que se torna referência. É aquele que sabe que sempre pode dar um pouco mais para o seu paciente. E aí eu quero dizer a vocês, quem aí quer ser especialista e quem quer ser referência? A pergunta que não quer calar. Grande Marcelo, Wilson, Cláudia, olha aí, Érica, Alisson, Valeriana, Josi. Quem aí quer, de fato, se tornar referência? O que eu mais vejo hoje são especificamente profissionais da odontologia buscando mais e mais conhecimento sobre a ATM. Que a odontologia só traz a artroscopia, que vai na consequência e não na causa. Quer tratar a articulação como se ela fosse causa de alguma coisa, mas ela está desgastada por sobrecarga, então ela é vítima. Placas biorrelaxantes, tratando a oclusão como se, nem tanto a oclusão, tratando o desgaste como se esse desgaste fosse de fato causa de alguma coisa, mas ele já está sendo vítima também de um desequilíbrio sistêmico. E aí, existe essa limitação. Estou falando com prioridade, que eu tenho alunos ortopedistas funcionais de maxilar, cirurgião bucomaxilo, ortodontistas. E é
Todos eles dizem, a gente só sabe isso. No máximo, um botox, que aí é pior ainda, que afeta a fisiologia muscular dentro de um sistema que é essencialmente controlado por contração muscular, por estímulos musculares. Caraca! E vários dos meus alunos abriram a cabeça e começaram a entender que o erro estava nisso, em assumir o tratamento através do conceito de ensino tradicional, onde a ATM é um local que dói, onde a ATM tem relação só com a oclusão, onde a ATM tem só relação com o dente. E cada vez mais, esses pacientes, vocês vão começar a perceber que são pacientes que têm patologias associadas, como torcicolo, cervicalgia, cefaleia, zumbido, várias outras coisas. Por quê? Porque a ATM ela é a ponta do iceberg diante de vários comprometimentos. E aí é o seguinte, amigo. Ou você começa a dar resultado, ou você vai ser mais um que o paciente vai dizer, já fui em doutora Josi, por exemplo, e não tive resultado. É cruel você ouvir isso do seu paciente ou saber que o seu paciente está falando isso de você. Você tem que cada dia mais entender que o perfil dos pacientes mudam e o seu perfil tem que acompanhar. E dentro desse processo, né, o conhecimento faz extrema diferença. Extrema diferença. Tá? E um dos grandes pontos aí é todo mundo quer ser referência. A Josi, o Wilson, o Marcelo, todo mundo quer ser referência. Mas quem quer pagar o preço da dedicação, que é uma das características do profissional que quer ser referência? Quem quer pagar o preço da busca incessante por um conhecimento de qualidade? Que o profissional que é, de fato, referência, ele não está nem aí. Ele quer gerar resultado. Porque fala sobre ele e não sobre o outro, não sobre a sociedade. Fala sobre o que ele é capaz de desenvolver para o seu paciente. Veja, totalmente diferente do especialista. O especialista não se preocupa com isso. Foca na renda, foca no crescimento apenas superficial. E o paciente que é a prioridade é sempre o segundo plano. E os profissionais que às vezes têm potencial de se tornar referência em ATM e não se torna, eles começam a errar quando começam a ter a agenda cheia. Olha só, presta muita atenção. Presta muita atenção, porque eu tive vários pacientes, alunos, que começaram, resultado, e essa qualidade de resultado, foi fazendo com que ele enchesse a agenda, lotasse a agenda, e esqueceu de manter o horário dos estudos, da revisão, do aperfeiçoamento. E aí não separa o tempo para a capacitação. E para no tempo. Acha que aquilo que ele já aprendeu é o suficiente. E não é. Aquilo que ele já conseguiu de resultado, vai conseguir gerar resultado em todos os outros pacientes. E não é. Então, deixa eu te falar. Separa horário para o teu paciente. A dúvida dele. A dúvida no atendimento dele. Como você, no lugar de atender em 2 sessões, pode atender em uma? O que está faltando? Atender em 2 sessões é bom? Excelente. Você pode atender em uma. Você pode impactar o paciente positivamente em uma. E é assim que você vai construindo. E é aí onde todos aqueles que se mantiveram no topo
continuaram focando sempre em diminuir o tempo de tratamento. Talvez você saiba, talvez não, mas eu desenvolvi essa vontade, esse desejo, essa gana de ensinar aquilo que eu faço, justamente porque eu vi que foi esse modelo de atendimento que fez com que eu nunca fosse funcionário de ninguém, que eu vivesse e atingisse o sucesso profissional de forma mais rápida e de forma mais consistente. Porque eu decidi, de fato, ser referência, trabalhar no resultado. E o paciente só vai voltar para quem é autônomo se você for capaz de gerar resultado. E eu tenho muita tristeza quando eu vejo vários colegas que não se dedicam da forma que se dedica e ainda culpa o colega dentista que não indica, o colega médico que não indica. Veja, às vezes ele teve a oportunidade batendo na porta dele várias vezes e não conseguiu trazer isso como forma de projetar o consultório dele, como forma de explodir o consultório. Então, quando você tem acesso a verdadeiro conhecimento para se desenvolver, se tornar referência na área, você consegue, de fato, ter uma perspectiva clara de que o seu paciente ele é sempre o alvo, é ele a motivação, é ele que vai fazer você chegar à frente, sempre estudar, sempre um pouco mais, sempre aquele 30 minutos a mais, sempre aqueles 10 minutos a mais. Justamente porque é a partir daí que você vai desenvolver cada perspectiva clínica para se tornar, de verdade, referência. Tá? É dentro dessa perspectiva. Tá? E dentro desse propósito de conteúdo, quando você começa a perceber que está no caminho, aí você tem que renovar aquela motivação para poder explodir, para poder atingir novamente os resultados que você deseja, o resultado que você espera com o seu paciente. Faz sentido ou não? Show de bola, gente. Queria hoje exatamente trazer um papo bem forte sobre isso, para diferenciar na cabeça de vocês de forma clara sobre o que é ser referência e o que é ser efetivamente um profissional especialista. O especialista e o referência é muito diferente, totalmente diferente. Vai e fala sobre propósito, sobre foco, sobre aquilo que realmente ele quer ser, quer se tornar como profissional. Gente, Deus abençoe a todos, tudo de bom, valeu, até amanhã.